Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 26. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26. E vamos ler juntos. Vamos ler junto então? Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém, irmãos? Mas especialmente essa primeira parte do versículo 26 que diz, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que nós queremos compartilhar nessa noite é uma das doutrinas bíblicas mais importantes e fundamentais do cristianismo, e talvez pouco falado, pouco ensinado, e talvez até com muitas dúvidas, que é a doutrina da Trindade Santíssima. Os muçulmanos islâmicos acusam os cristãos de serem politeístas. E eles dizem: olha, vocês são politeístas, porque vocês adoram a 3 deuses. E nós falamos: não, nós não adoramos a 3 deuses. Nós adoramos a um só Deus, que se revela e se manifesta de 3 formas diferentes, distintas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma essência, é o mesmo Deus que se revela, que se manifesta de maneiras diferentes, com missões diferentes e distintas. E então nós queremos nessa noite compartilhar um pouco sobre a Trindade. Nós queremos entender um pouco a Trindade. A Trindade é um dos mistérios bíblicos mais revelados pelas Escrituras. Embora se você for procurar na Bíblia a palavra Trindade, você não encontrará. A palavra Trindade não está. A Trindade é um nome dado a 3 pessoas em uma, ou também chamado triuno, né? Deus triuno, seria a mesma coisa. Então a palavra não existe, mas a doutrina da Trindade está intrinsecamente dentro da palavra de Deus, nos seus vários textos, de Gênesis até Apocalipse. E eu escolhi esse primeiro verso porque está em Gênesis, está no início, e é onde faz toda a diferença. Aqui no verso 26, disse Deus: Deus está criando todas as coisas. Moisés escreve essa narrativa de Deus. É importante que você entenda quando isso aconteceu. Esse relato dado por Deus a Moisés aconteceu quando Moisés subiu ao Monte Moriá e ficou 40 dias e 40 noites lá. Os irmãos lembram quando é que era esse momento? Quando Moisés subiu e ficou lá por 40 dias, o povo achou que Moisés já tinha morrido. E o povo lá embaixo chamou Arão, recolheu o ouro e começou a fazer o que para eles? Um bezerro de ouro. Falaram para Arão assim: Arão, Moisés morreu, não voltou mais, 40 dias, faz um bezerro de ouro aí para a gente adorar, para a gente se alegrar. Enquanto o povo estava lá com o seu intento maléfico no seu coração, Deus estava trabalhando essas questões, ditando esses textos para que Moisés pudesse redigi-los e chegar até nós nos nossos dias. Então ali Deus foi narrando, Deus foi falando, Deus foi ditando, Moisés escrevendo, e então no verso 26 disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, se Deus é uno, por que Ele conjugou o verbo na terceira pessoa? Ora, Deus sendo um, porque Ele diz façamos? E é bom que você entenda que no original hebraico, está exatamente como está traduzido, é a terceira pessoa, no plural. Está ali exatamente como está, é esse façamos, não como alguém diz: não, mas Deus quis dizer outra coisa. Não, Deus não quis dizer, o que Ele quis dizer Ele escreveu, e Ele narrou para que Moisés o fizesse.
Então Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Está ali descrita, inicialmente revelada a nós, a Trindade Santíssima. É a partir dela, no todo desenrolar da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver a manifestação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira manifestação do Deus Pai, o Deus Criador e sustentador de todas as coisas, também identificado ou chamado no Antigo Testamento como Iavé. É o Deus Todo-Poderoso, chamado também já lá pelos profetas do Senhor dos Exércitos, e várias outras vezes como o Senhor, ou se você preferir, quando Deus fala com Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta: Senhor, a quem eu vou falar? Eu vou falar no nome de quem? Quem me enviou a Faraó? E ele disse: você diga para Faraó que o eu sou te enviou. Aí Moisés: eu sou o quê? E Deus: eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor de toda a terra. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o sustentador de todas as coisas. A Trindade começa com um alicerce de sustentabilidade dada pelo Deus Pai Todo-Poderoso. A Trindade se fundamenta no Pai, e a sua missão é criar, é sustentar o universo. Hoje, nos nossos dias, nós temos acesso à ciência, e a ciência avançando, e nós vemos aí satélites sendo enviados, galáxias, estrelas, e bilhões, e tantas coisas sendo descobertas, um mundo infinito, um universo infinito. E você fica pensando, ou talvez não pense nisso, você fala: talvez você esteja pensando na sua conta que você vai pagar segunda-feira, mas às vezes eu fico pensando nisso: por que as coisas não entram no colapso todo? Um universo tão gigantesco, por que não entra no colapso? Por que um planeta não bate no outro planeta? Por que uma estrela não invade o espaço da outra estrela? Por que as coisas não entram num caos todo? Porque o homem diz que o universo foi formado do caos. Porque existe um que rege, que sustenta, que segura, que dá ordem. Existe um do qual todas as coisas estão ligadas a Ele, e Ele, que é o Criador, Ele sustenta todas as coisas para a glória do seu nome. É o Deus Pai Todo-Poderoso, é o Criador, é o sustentador. A palavra de Deus diz que Ele está no seu trono, Ele governa, Ele dirige todas as coisas, mas Ele também trava uma grande batalha para manter o equilíbrio de todas as coisas. Porque eu e você sabemos que assim como existe Deus, que é o bom, que é o bem, que traz as coisas boas a nós, também existe o mal que luta e peleja contra. E essa figura do bem e do mal, desse dualismo, não é uma figura mitológica, não é uma história de carochinha, não é uma história para colocar medo nas crianças, não, é uma realidade. E tanto é real que você mesmo pode fazer um teste por si. Comece a dar vazão aos teus pensamentos, comece a dar vazão desenfreado à sua maneira de pensar, como daqui a pouco você não está pensando em matar alguém porque aquela pessoa feriu você, você está pensando em bater alguém porque aquela pessoa tomou a tua frente na fila do banco, você está pensando em ferir ou machucar alguém porque aquela pessoa, ela de alguma maneira atingiu a sua vida. Se nós deixarmos, nós vamos vendo o lado mal das coisas. O mal está presente, e essa batalha é travada por Deus. Ele mantém o mal no seu lugar e providencia o livramento na hora certa e no momento certo para aqueles a quem ama. O nosso Deus, o sustentador, Ele é o Pai Todo-Poderoso. Ele é aquele que se revelou a Moisés, Ele é aquele que se revelou a Abraão e disse: Abraão, eu sou teu Deus.
quando Deus dá ordem a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e faria dele uma grande nação. Quando Abraão é indagado: quem falou contigo, Abraão? Quem se revelou a você, Abraão? Abraão diz: eu não sei quem foi. A voz falou comigo. Uma voz falou comigo bem claro e disse que eu devia sair, que eu devia ir embora. Talvez alguns falassem: Abraão, você está maluco, você é esquizofrênico, está ouvindo vozes por aí. Não, Abraão sabia quem falou com ele. Tanto sabia que mais tarde o próprio Deus se revela em figura humana e fala e vai até Abraão e ali fala com ele e renova as bênçãos, as promessas dele para com Abraão e a sua geração. Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, Ele que está sentado no alto e sublime trono, conforme diz Isaías capítulo 6, Ele sustenta todas as coisas. Eu e você adoramos ao Senhor nosso Deus. Toda a terra adore ao Senhor. Não é isso que diz o salmista? Rendam glórias a Deus, batam palmas todos os povos, celebrai com júbilo ao Senhor, Criador de todas as coisas. Mas Deus também é o Deus Filho, é Jesus, é o Redentor que se revela a nós. É a promessa do Deus encarnado, é a promessa do Deus conosco, o Emanuel, é aquele Deus que anda com o homem, é aquele Deus que conhece as fraquezas humanas, é aquele Deus que conhece o que eu passo e o que você passa. Jesus é o Deus encarnado, Ele está presente na figura humana, Ele se revela como homem agora, nascido de mulher, para se colocar como Redentor da humanidade. O Deus Filho, o Jesus, o unigênito de Deus, o Filho único, Ele aceitou o desafio de se colocar como mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens. É esse Cristo, é esse Jesus a quem nós adoramos, ao qual nós louvamos. É o Jesus que foi pendurado no madeiro, é o Jesus que foi morto, teve seu sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você. É esse Deus, Deus homem, é esse Deus revelado, é esse Deus que estava presente lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E agora Jesus, o Deus encarnado, se revela com uma missão também, com um propósito também. E qual era o propósito de Deus em Cristo Jesus? Ora, Paulo nos diz que Jesus exerceu o ministério da reconciliação, porque Ele veio reconciliar o homem caído, pecador, com o Pai Criador. Aquele relacionamento que foi quebrado lá no Éden, os irmãos lembram? Aquela palavra que foi dita lá no Éden, quando Deus disse ao homem: se pecar, morrerá. E a partir daquele momento houve uma separação, não apenas a morte física como separação, mas uma separação espiritual do homem com Deus, com o Pai, com o Criador. E Jesus agora se coloca como o reconciliador, o mediador, aquele que vai novamente unir o homem com Deus, unir a criatura com o Criador. Jesus tem essa finalidade e tem esse propósito. Jesus tem essa missão, e nessa missão, Jesus diz que todo aquele que nele crê, será salvo. Salvo do quê? Do que você precisa ser salvo? Nós somos salvos, primeiramente, de nós mesmos. O maior inimigo que o homem tem, não é o diabo, não é o mundo, é você mesmo, é o nosso pecado. São as nossas mazelas, são as nossas enfermidades espirituais. O maior adversário que você enfrenta é você mesmo. Então, se você começa a entender que você tem um grande adversário e você é o maior deles, você já começou a ganhar 50% da batalha. Depois você vai entendendo que existem outros adversários, como o diabo, que torce e faz de tudo para que você não se dê bem. E o mundo,
que está ali com a sua boca aberta, pronto para tragar você, seduzindo você, para que você não vá ao caminho de Deus. Não ande por aquele caminho estreito, mas entre e escolha aquele caminho largo. Entendendo esses 3 adversários que nós travamos a nossa batalha, você já tem 80% da batalha vencida. E os outros 20%? Só depende de você buscar ao Senhor e servi-lo de todo o seu coração. Quando você entende isso, você já é feito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender isso, que Jesus se revelou a nós como mediador de uma nova aliança, para novamente nos levar a Deus, para novamente nos ligar ao Senhor. É o Deus Filho, é o Deus encarnado. Jesus é o seu nome. E a terceira pessoa da Trindade? Ora, a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, ou o Divino Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, mas nós o chamamos de Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador. Jesus lá em João diz: olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos nesse mundo. O Pai enviará o Consolador, o Espírito de Deus, e Ele vai convencer vocês, Ele vai guiar vocês, Ele vai trazer aquelas palavras que eu ensinei, Ele vai fazer com que vocês lembrem aquelas palavras, Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo tem uma grande missão. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas Ele é responsável por consolar o homem, por andar com o homem, mas também de convencer esse homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, irmãos, nenhum de nós, preste atenção nisso, se não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós. Porque sem o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós não temos a consciência do nosso pecado, do juízo e da justiça de Deus. Nós não temos. Então nós não estaríamos aqui, não existiria igreja. O Espírito Santo, ele vem para exatamente nos confrontar. Sabe quando o Espírito Santo age? Quando você sabe que você tem o Espírito Santo de Deus? É quando você está a um passo do pecado e o Espírito Santo está lá: não faça isso, não faça isso, não faça isso, você vai desagradar a Deus, você vai desagradar a Deus, não vai por esse caminho. Às vezes você pode pensar ou tentar confundir, pensar que isso é minha consciência. Não, não é consciência, porque aquele que não tem o Espírito Santo, ele vai continuar fazendo o errado com consciência ou sem consciência. Ele vai pegar dinheiro da propina, ele vai adulterar, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer tudo com consciência ou sem consciência. Mas porque você tem o Espírito de Deus em você, esse Espírito se responsabiliza na sua vida e ele acende um alerta, ele diz: não vá por esse caminho, não tome essa decisão, não tome essa escolha, não faça isso, porque você vai desagradar a Deus, você vai pecar contra o Senhor. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados e dos nossos erros. Então é através do Espírito de Deus que age conosco que nós chegamos até aqui nos nossos dias. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus que age em cada coração. Os irmãos lembram lá em Ezequiel capítulo 37, eu gosto muito desse texto de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Essa palavra, ela sempre mexe muito comigo, eu gosto de pregar nessa palavra, eu gosto de ouvir essa palavra. Foi a primeira mensagem que eu preguei, enquanto seminarista, foi a primeira mensagem, Ezequiel 37, Deus colocou no meu coração. Mas lá em Ezequiel 37, depois que Deus já tinha levantado o exército, já tinha dado carne, já tinha colocado os ossos de pé, já tinha dado pele, já tinha um exército sobrenado numeroso, então Deus falou assim: agora, Ezequiel, filho do homem, profetiza ao Espírito, e diz: Espírito de Deus, vem dos 4
cantos da terra, vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos para que eles vivam. E Ezequiel diz: e eu profetizei conforme a palavra que me fora dito, e enquanto eu profetizava, o Espírito de Deus veio e soprou sobre aqueles mortos, e eles passaram a ter vida em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, Deus, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor é aquele que traz vida aos nossos corações. É aquele que nos faz novamente viver, é aquele que faz e sopra sobre nós um fôlego diferente, uma esperança diferente. É o Espírito Santo. Muitas pessoas têm deixado o Espírito Santo do lado de fora das suas vidas. Eles andam na presença de Deus, eles vêm à igreja, eles fazem tudo certinho, mas o Espírito Santo está do lado de fora, porque não deixa o Espírito de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. O Espírito de Deus, que é o Consolador, Ele está conosco todos os dias, e é a figura do Espírito Santo, é aquela figura de Eliezer, ou Eliezer, quem quiser, quando foi responsável de trazer a noiva até o seu Senhor. O Espírito Santo é a figura do Pai que leva a noiva no altar e o entrega ao noivo. O Espírito Santo é aquele que vai levar a igreja, que é a noiva. E Deus vai conduzir a igreja através do seu Santo Espírito e vai entregá-la a Jesus e dizer: aqui está a igreja, a noiva ataviada, adornada, purificada, santa, limpa. Aqui está a noiva, a igreja que você comprou com o derramar do seu sangue. É Ele que vai nos conduzir. É o Espírito Santo que nos leva a fazer a sua vontade. É esse Espírito que age, irmãos, nos nossos corações. É esse Espírito de Deus, é o Deus Espírito Santo, que, conforme diz a palavra do Senhor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa. Deus Pai, Criador de todas as coisas, que tem por missão criar e sustentar o universo. Deus Filho, aquele que se revela ao homem como o Emanuel, o Deus conosco, e é o Redentor, e reconcilia o homem com Deus. E Deus Espírito Santo, que é aquele que traz vida ao coração do homem, é aquele que enche de alegria quando você tinha todos os motivos para estar triste. É aquele que traz alegria ao teu coração, é aquele que traz a certeza que você é um escolhido de Deus, é aquele que é o responsável por nos convencer dos nossos pecados, do juízo e da justiça de Deus, é aquele que vai interceder por mim e por você, junto ao Pai Celestial. É um só Deus, que se manifesta de 3 maneiras diferentes, e tudo isso é para expressar uma só palavra. Preste atenção nisso. Toda essa manifestação de Deus, Criador, Redentor, aquele que está conosco, que é o Espírito Santo, tudo isso é para expressar uma só palavra a você. E você sabe qual é a palavra? Amor. Porque Deus amou. E porque Ele amou, Ele se revelou, Ele se manifestou como homem, Ele veio para morrer por você, Ele está contigo, te conforta, te consola, e Ele te levará novamente para estar para sempre com Ele, para a glória do Senhor. Amor é a palavra, amor é a palavra de Deus a nós. A Bíblia, se alguém pudesse dizer, a Bíblia é uma história, eu diria, é uma grande história. Mas história de quem? De Abraão, de Moisés, de Jacó, de Davi, de Salomão?
de Mateus, de Paulo, de João. De quem é a história? A história é de um Deus apaixonado pela sua criação, a ponto de não deixá-la morrer, a ponto de não deixá-la perecer. E esse Deus apaixonado, que ama a criação, Ele faz de tudo para que esta criação novamente volte aos seus braços, braços de amor, braços de graça, braços de misericórdia, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a história que consta nessa palavra, na palavra de Deus. A Trindade Santíssima é apenas a revelação de Deus a favor do homem caído. O Deus que ama é o Deus que se revela. O Deus que se revela é o Deus que morre naquela cruz. O Deus que morre e ressuscita na cruz é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nosso Deus por isso. E que nós possamos falar, conforme diz lá o escritor João, lá em Apocalipse: reine o Senhor, reine o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E que a glória do Senhor possa ser revelada e manifestada todos os dias nas nossas vidas, e que nós possamos sempre glorificar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que está conosco, que nos ama de uma maneira muito especial, a esse Deus que não te abandona jamais. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos?